Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aqui do outro lado, acompanhando a gente aí, seja onde você estiver. Sinta-se muito acolhido, muito acolhida aqui pra gente. E eu quero convidar você a sentar aqui nessa mesa hoje com a gente, colocar uma cadeira aqui conosco e participar de uma conversa muito especial. Realmente um grande presente o Santo Flow recebe hoje, nesta noite, recebendo aqui o nosso querido Dom Francisco Edmilson, bispo da Diocese de Tianguá. Olha só, terceiro bispo que senta aqui nesta mesa do Santo Flow Podcast. Sua bênção, seja bem-vindo. Obrigado, Guto. Deus o abençoe. É bom saber que dois já passaram antes de mim, porque eu me sinto mais à vontade. Com certeza, saber que esse lugar já foi abençoado. Dom Rui, né? E Dom Dom Falcão. Pois é, dois grandes nomes do episcopado brasileiro. Duas pessoas muito significativas na história da nossa igreja no tempo presente. É uma alegria poder participar desse podcast. Você já é da amizade de longos anos e reencontrá-lo, como também reencontrar a Zulene, sua esposa, é uma maravilha poder compartilhar esse momento com vocês. Que bom. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você que está aí, vai compartilhando aí para todo mundo. Nesses últimos dias, circulou um vídeo por aí, Dom Edmilson, nós não somos de direita nem disso. Olha, foi um vídeo belíssimo. Aí você deve estar perguntando, será que é ele mesmo? É ele mesmo, com aquela casula verde muito bonita, que é uma coisa que nós vamos conversar. Sempre muito zeloso, né, com material litúrgico. Isso aqui a gente vai conversar. Porque a conversa daqui, Dom, é como se a gente tivesse no quintal de casa, tomando um café, e uma conversa um pouco mais de perto, né? Um pouco mais. Eu lembro que Dom Falcão começou a dizer assim, aqui quando ele chegou, não foi. Dom Falcão é bem, né? Daquele jeito, né? Mas olha, eu tive uma namorada, não sei o que. Eu disse, meu Deus, Dom Falcão tá falando isso aqui na minha frente. Confissão. Uma confissão, né? Mas nós não queremos isso, não se preocupe. Mas eu quero pedir para você compartilhar essa conversa que vai ser muito especial. Vamos conhecer um pouco sobre a vida de Dom Francisco Edmilson. Hoje, o episcopado dele na Diocese de Tianguá, que eu ainda estou devendo uma visita. E daí, você vai compartilhar agora. Pega essa live, vai lá em compartilhar, copiar link. Esse link, você tem que fechar o bate-papo. Pega o celular, se está na TV, pega o celular e compartilha. E diz, olha, tem um bispo hoje no Santo Flow, corre. E vai ser realmente uma conversa muito especial, tá certo? Minha filha, pega aqui o telefone aqui, veja aí com o Gustavo, ele está precisando de ajuda aí para decidir isso daí. Vamos lá. Dom Francisco Edmilson, bispo de Tianguá. Mas o senhor nasceu Jardim? Jardim. Aqui na Diocese de Crato. Aqui, sim. Jardim é uma terra pequena, né, no vale aqui da Chapada Nacional do Araripe. Sim. Uma cidade de ricas tradições, uma paróquia já de mais de 200 anos. Olha só. E uma paróquia que ofereceu vários sacerdotes à Igreja de Cristo. Eu poderia lembrar, por exemplo, o padre Dermival, Monsenhor Dermival do Brejo Santo, Zenival, que era sobrinho dele, Padre Clisares, muitos. É uma terra de muitas vocações, é um povo piedoso, viu, Guto? Olha só que maravilha. Hoje quantos habitantes deve ter ali, Jardim? Eu creio que em torno de 30, 40 mil habitantes. É uma cidade pequena. Eu estou talvez calculando errado. Faz tempo que saí, mas acho que essa média, talvez no máximo 40 mil. Quantos irmãos? 3 irmãos. Tenho mais 2 homens e uma mulher. Sim, né? Sim. 2 casados e Romilson, que mora comigo, né? Sim. Romilson é famoso, né? É o coroinha. É o coroinha universal. Ele diz, eu sou o coroinha episcopal. Mas ele tem razão. Tem razão. Ele se autonomeou. Às vezes, Guto, ele também conta os bispos que ele já ajudou. Já ajudei Dom Fernando, já ajudei Dom Gilberto. Ele é o coroinha episcopal. É o coroinha episcopal. Ai, que maravilha. A gente vai falar também sobre isso depois. Agora, sempre na infância, família católica que levava o senhor a rezar, a missa. Foi uma infância próximo da igreja? Como é que foi? Eu só conhecia praticamente 3 caminhos. O da escola, o da igreja e o de casa. Então, naquela época, eu nasci em 1969, né? Então completei 53 anos, há poucos dias. E Jardim é uma cidade muito pequena e muito tradicional na linha religiosa, e desde criança, então fui educado para as coisas de Deus, para a religião. E meu pai foi sacristão durante longos anos
na igreja de Jardim. Que coisa E linda. minha mãe tinha uma voz muito bonita. E ela cantava no coro da igreja de Jardim, na época do latim. Então eles me contaram que a história do namoro dos dois aconteceu nesse contexto. Ele sacristão, ela cantora. Os padres celebravam versus Dei, ou seja, voltado para o altar. E eles disseram que um ficava voltado para o outro, né? Porque ela estava no coro, Era o padre no coro versus da Deus igreja, e um versus cada um porque pro outro. o sacristão ficava olhando para o povo, né? E ela cantando no coro. Então, do namoro dos dois, né? Nasceu um sacerdote. Então eu creio que, às vezes eu conto essa história para lembrar que o contexto também do namoro dos dois foi um namoro dentro de uma igreja, não é? Então meu pai muito religioso, minha mãe do mesmo jeito, e aí não deu outra, né? Nasceu padre. Olha que coisa linda. E desde a infância, então, por exemplo, fiz a primeira comunhão com 9 anos e entrei na Cruzada Eucarística, que era um movimento de crianças no passado, e participei praticamente todas as etapas da Cruzada Eucarística. O nosso lema era muito interessante, era fidelidade à igreja, amor à Eucaristia, devoção à Nossa Senhora. Olha, tudo Tudo é a síntese, né? Quando passávamos na rua um pelo outro, a gente se saudava dizendo Viva Cristo Rei. Olha, ainda existe a Cruzada Eucarística? Não, infelizmente é um movimento que acabou com o tempo. Que pena. Né? Que pena. Chamada na hora do encontro, fulano, viva o Papa. Então nós fomos criados... Viva o Papa! Viva o Papa. Então, Chamava, nós fomos criados Francisco Admilson, viva o Papa! Era nesse contexto a Que cruzada. maravilha. Eu não sei se em todo canto a cruzada era assim, da minha época sim. E eu tenho as provas, Não né? dava bom dia nem Tudo boa tarde, era Viva Cristo Rei. E eu guardava tudo, eu guardo tudo dessa época, Que coisa porque se linda. alguém duvidar eu posso Mas tem mostrar. alguma roupa, alguma coisa que Sim, utilizava na nós hora da missa? Não? usávamos uma roupa, calça comprida branca, uma camisa azul, com botões dourados. Olha E só. usávamos uma fita larga, assim, dos 3 dedos. E à medida que você ia avançando na cruzada, você ia aumentando símbolos. Cruz, um traço, 2 traços. Então você chegava, começava como aspirante, simpatizante, e terminava o nível maior, era apóstolo. Olha. Então eu cheguei a apóstolo. Resultado... Foi apóstolo na cruzada. Sim. E agora na Santa Igreja. Exatamente. Depois, Rapaz, que coisa. fui hein? chamado para a sucessão apostólica. Aí, Mas né? olha aí, que coisa. Mas é uma linda. trajetória. Depois da cruzada. Então veio a Ordem Franciscana Secular, o ramo secular, a Ordem Terceira, Sim. grupos de jovens, e aí cantando em missa. Então minha vida inteira foi ligada à igreja. Entrei para o seminário com 19 anos, mas até 19 anos era só isso, igreja, novenas e textos. Mas estando sempre na igreja, o senhor a partir dos 15, 14, 13 já dizia que ia ser padre, não? Algumas pessoas diziam, né? E eu neguei até os 18 anos. Olha só. Não dá certo. Mas também não sabia o que ia fazer da vida. Também Eu não dizia. sonhava em ser professor. Na verdade, eu acho que se eu não fosse sacerdote, eu me dedicaria ao campo da educação. Sempre gostei. É tanto que lá em Jardim, eu dava aulas para as crianças, né, colegas que tinham dificuldade. Uma vez a professora faltou e eu assumi a sala de aula. Nesse período fui elogiado pela direção da escola. Olha Eu só. gostava muito. E aí, em 88, procurei o padre José Adalto, de saudosa memória. Ele foi um dos grandes responsáveis para que eu fosse ao seminário. E então, a partir dele, a vocação ela foi mais firmada e foi ele que abriu a porta do seminário do Crato. Na época era Dom Vicente, o bispo diocesano, e Dom Newton, o bispo auxiliar. Então, mas eu confesso que tinha muitas inquietações. A primeira frente vocacional eu pensava em vida religiosa. Então fiz contato com várias congregações. E uma delas que eu gostava muito, os capuchinhos. Por influência de um padre, de um frei chamado Frei Marcos de Queiroz Câmara, que acompanhava a Ordem Terceira. Eu achava encantador o hábito franciscano. Então, o primeiro pensamento. Mas sabe como foi que eu decidi? Fui dizer para o padre Adalto: Padre Adalto, eu acho que eu vou ser frade. Disse, não, você vai para a diocese, vai ser diocesano, porque lá precisa mais. Então, minha vocação diocesana, Foi assim. ela foi decidida pelo padre da paróquia, bem prático, vai para a diocese. Vai pra lá. Eu acho que ele... Na época, muitos frades também, sim, né? E tudo. ele via a necessidade e deu certo, viu? E E foi ele vontade teve de razão. Deus, através dele, que eu pudesse estar na Diocese de Crato.
Que coisa linda. Agora, no seminário foi bem tranquilo, pelo fato do senhor já estar habituado de respirar a igreja a vida inteira? Ou em algum momento teve, rapaz, eu estou aqui, mas eu não sei se era para eu estar aqui. Como que foram os anos assim de seminário? Inquietações sempre existem para quem faz o discernimento vocacional. Eu até digo aos meninos que entram para o seminário, não se entra para ser padre, mas para fazer um processo de discernimento que às vezes perpassa a nossa vida toda. Ainda hoje a gente se pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Que na verdade é sempre o desejo de corresponder à vontade de Deus. Então tive sim momentos assim de muitas inquietações, sobretudo na mudança filosofia, teologia. Então foi uma época de muita indagação. Me lembro que quando fui fazer a monografia do 4º ano, me veio uma crise, e aí eu fui para o reitor dizer que eu deveria passar um tempo em casa, ia fazer a monografia em casa, olha aí, esperteza, né? Ele disse, não, volte para o quarto para fazer a monografia e se aquiete. Olha então, eu agradeço muito aos meus reitores, que foram peças fundamentais para que eu fosse até o fim. Mas sempre, claro, com as inquietações. Eu acho que o seminarista precisa ter inquietação, de se perguntar, para não enveredar por um caminho depois e dizer, não era isso, que era uma das maiores preocupações que ainda hoje eu tenho, né? Olhar para trás e dizer, não era para ter sido assim. Só que não há uma segunda chance. É única uma vez. O homem morre uma só vez e comparece diante de Deus. Não tem retornos para poder corrigir alguma coisa, não. É a única vez, não é? Os pais sempre apoiaram? Minha mãe, no começo, ela era um pouco desfavorável. Mesmo sendo mergulhada na igreja? Sim, porque ela dizia, meu filho, os padres sofrem muito. O povo fala muito mal dos padres. Então ela pensava mais nessa questão, o que eu poderia sofrer. Imagina se ela imaginasse que ia ser bispo. Exatamente. Se ela soubesse. Infelizmente, ela não... Exato. Ela no céu que viu, né? Todo mundo tem uma piada para dizer com o padre. Todo mundo diz coisas. Eu não gostaria de escutar ninguém falando mal de você ou lhe criticando. Então, essa é a preocupação. Depois que os anos de seminário passaram, ela chorava muito. Chegava de férias, chorava, saía. Era? Muito, muito mesmo. E até que um dia ela encontrou a mãe de um outro padre. A mãe do padre Raimundo Elias. Sim. Dona Lúcia. E a mãe do padre já era mais experiente, disse para ela, mulher, deixa tu ser besta, que ele não volta mais não se tu chorar. Ela disse que naquela hora veio assim, um ímpeto de dizer, mesmo. E disse que a partir daí não chorou mais, né? Mas depois que ela me viu ordenado e a caminhada sacerdotal, ela era muito feliz e tinha um amor imenso aos padres. Dom Fernando, na missa do sepultamento dela, fez uma bela homilia. Um do destaque que Dom Fernando fez foi a questão do amor aos sacerdotes, que era uma marca característica dela. Não, eu lembro muito dela. E lembro do profundo amor e proximidade que o senhor tinha também com ela, né? Morava com o senhor, né? Sim, sobretudo quando ela desenvolveu o câncer, eu trouxe para perto para acompanhar mais de perto, e a mulher piedosa, de terço. Demais. Não, ela morreu no dia de Todos os Santos, que era um dia de domingo, foi velada num dia de finados. Então eu vi muito a mão de Deus nessa conduzindo tudo, né? Tive a graça de estar na hora que eu pedi muito a Deus que ela não morresse sozinha em uma UTI. E na hora que foi para morrer, a enfermeira disse, entra, que tua mãe está indo embora. Eita. E eu entrei, rezei, cantei. Foi um momento assim muito bonito. Nossa. De despedida. E eu imagino a emoção. Ai, Jesus. E aí lágrimas e lágrimas e lágrimas. O senhor, desde jovem que o dom de cantar sempre foi muito forte. Eu cantava na igreja. Sim. Que veio dela. A princípio também, né? A voz era finíssima. Como assim? Notas finíssima? Sim, mudando a voz, né? Eu estava criança, já cantava como criança, ficava bem fina. E aí eu fui trabalhando a voz, até ficar mais impostada, né? Mas desde a infância cantava. Seus 6, 7 anos? 6, 7 anos. Ao tempo da Cruzada Eucarística eu já cantava missas, cantava nas missas, era uma coisa, viu? Não, porque realmente... Peça teatral. Todo mundo achava a minha voz na infância muito bonita. Eu tinha medo de quando a adolescência chegar, a perder. Mas aí... Graças a Deus consegui manter, não mais fina, né? Isso, agora mais impostada. Uma voz impostada. Agora, sempre me impressionou a capacidade que o senhor tem de decorar letra de música. A gente chega numa missa, a música que o ministério tocar,
é quase impossível Dom Edmilson não saber. Isso é desde jovem que é essa facilidade? Ou porque o senhor escuta muito música também no carro? Em casa? No passado eu escutava muita música, né? Mas confesso que a música é um dos meus prazeres. Eu gosto muito de música, muita mesmo, né? Estando no carro eu escuto muita música. Às vezes do computador da casa episcopal eu gosto de escutar Trabalhando. a boa música, não é? Sim. Porque tem muita coisa Sim, que não presta. Mas gosto muito e tenho muita facilidade de decorar mesmo. Texto e músicas nem se fala. Escutou uma vez, na próxima eu já arrisco. Uma vez? Já arrisco? Na próxima eu já arrisco. Olha, não, mas não é faça teste agora. Não vou fazer teste. Eu estou com 53 anos, não sei como é que isso funciona. Porque jovem é esperto. Padre Gabriel veio aqui, aí disse, eu fui em Santana do Cariri, ouvi o hino lá de Santana do Cariri e tal, achei lindo, decorei na mesma hora, eu disse, pois é, padre, foi canta um pedacinho. Saiu nada na hora. Mata. Ele esqueceu. Mas eu imagino. Não, e é realmente impressionante a capacidade de... E não é assim você escutar uma música, você cantar um refrão e uma estrofe. Dom Edmilson, ele vai indo, ele vai cantando. Meu Deus do céu, né? Eu tenho muita facilidade também com outro de vozes, segunda voz, pequenos arranjos. Sim. Às vezes os músicos sofrem muito comigo na diocese, porque eu gosto de puxar cantos. Sim. Uso muita criatividade na voz e às vezes a turma sofre um bocadinho. Sofre. Muitas vezes eu peço desculpas a eles no final da missa, porque eu fiz sofrer alguns já, né? Não, mas eu já vi várias vezes o senhor fazendo uma terça e fazendo ali uma outra voz. E quantas vezes que, quando o senhor era padre, né? E não precisava de ministério de música, né? Não precisava. O senhor já chegava, já cantava, e cantava o refrão do salmo, cantava a missa, celebrava, fazia a homilia, depois terminava e ali... Isso é muito grave, né? Vários ministérios numa pessoa só, né? De fato, às vezes como padre, o pároco tem que ser muito versátil. É verdade. É uma pessoa que tem que responder às exigências do momento e muitas vezes não tem um grupo de canto, às vezes não tem quem... puxe a melodia e de fato uma celebração sem a música ela fica muito pobre, não é? A música dá muito alma à liturgia, né? Agora, quando o senhor se ordenou padre, nos primeiros anos de padre, os primeiros 5 anos de padre, a mãe do senhor tinha razão ou não tinha que o padre sofria muito? Tinha. Ela tinha razão, sim, porque os problemas paroquiais eles são muito no dia a dia, porque a gente lida com muita gente. É verdade. Quando você lida com muita gente, você agrada uma parte, desagrada outra parte. É impossível não acontecer. Agora, sempre levo na esportiva. Ou seja, mesmo pode ser o maior problema, eu consigo lidar com tranquilidade. E muitas vezes eu penso, né? Ora, se Cristo sofreu, por que é que nós não vamos ser perseguidos? Por que não vamos ser caluniados? Em vista do reino, claro, né? E há decisões, sobretudo administrativas, que às vezes machucam algumas pessoas, que se melindram, né? E também na hora do anúncio da palavra. Às vezes o adocicamento da palavra de Deus, às vezes também, e quando a gente firma muito o anúncio, também às vezes melindra algumas pessoas. Então é quase impossível não ter pequenas situações nessa. Mas eu acho que é natural e faz parte do processo de evangelização. Quando ordenou, o senhor foi para onde? A primeira paróquia, a primeira experiência foi no seminário São José do Crato, como formador. Logo quando ordenou? Sim, prefeito de disciplina no seminário, aí professor, diretor espiritual. E imediatamente eu fui eleito vigário da região forânea 1, que era do Crato, e aí coordenador. Aí veio o processo. Depois de lá eu fui para a minha primeira paróquia, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Crato. Lá passei 4 anos. Ainda era o governo de Dom Newton, iniciando o governo de Dom Fernando, né? E de lá Dom Fernando me transferiu para a Catedral, onde passei 14 anos, e de onde saí para a missão episcopal. Então não foi uma vida como padre de muitas paróquias? Não. Né? 2 paróquias. 2 paróquias. E nunca saí do Crato. Verdade, então, praticamente, desde 90, eu fui ordenado em 97, já fui para o Crato. E aí fiquei até a saída para Tianguá. Olha que coisa maravilhosa. Agora, Dom, como padre, quando eu fiquei sabendo que o senhor tinha sido nomeado bispo, não é?
E ficou na minha cabeça, meu Deus, como deve ser um padre receber uma notícia dessa e também talvez ouvir um pouco rumores antes da notícia. O senhor chegou a ouvir rumores antes de realmente sair a nomeação, antes, na verdade, da ligação, porque eu sei que tem uma ligação e tal. Como padre, claro, todo mundo comentava, Dom Edmilson pode ser bispo, mas também outros padres, as pessoas falam isso, né? Mas no coração do senhor, como que era? Como foi receber essa notícia? Se ventilava e o senhor sentia esse vento? Ou não, deixava esse vento passar? Como é que era? Esse vento impetuoso. Esse vento é impetuoso. Né? Bom, desde o seminário, os meus colegas já me chamavam de bispo, de Dom. Jesus, inclusive o padre Negino, não me deixa mentir, porque é um dos que nunca me chamou pelo nome no seminário. Dom, sempre era Dom e Monsenhor. Dom e Monsenhor. Então eu passei o seminário todinho já de bispo. De bispo, olha só. Tem uma foto do seminário, eu de capa de asperge de mitra, uma dramatização. Eu vou recordando depois essas coisas, né? E ao longo do período, pessoas me diziam muito, né, que eu ia ser bispo. Inclusive uma mulher, na Catedral de Crato, numa missa, ela disse, me procurou depois da missa e disse, eu lhe vi bispo no altar dessa igreja. E eu disse, a senhora... Bebeu? Não cheguei a tanto. Mas a senhora é coisa da sua cabeça, é o seu desejo que eu seja, a senhora projetou no altar e etc. Muitos bispos também me diziam que eu tinha alguns elementos que eram interessantes. Bom, passou, até chegar o dia da nomeação, que é um dia, a famosa ligação da Anunciatura Apostólica, é um dia em que... Não tem aviso, né? O telefone liga. O telefone... Eu tinha celebrado uma missa no Colégio Pequeno Príncipe, onde você trabalhou. Sim. E no refeitório das irmãs, lá com o Mato Feitosa, tem uma capelinha vizinha ao refeitório. Saio da missa, olho para o celular, uma série de ligações, 061. Eu digo, não conheço ninguém em Brasília. Não vou atender. O Wendel, que você conhece, disse, homem, retorne. Pode ser importante, é um número que já repetiu tanto essas ligações. Bom, retornei. Anunciatura Apostólica do Brasil. Eu disse duas coisas. Ou eu pequei grave, que a anunciatura normalmente não liga assim com facilidade, não. Porque é algo oficial. Digo, eu pequei grave ou é alguma aí coisa. Pensei, ou é alguma coisa grave. Aí eu pensei no episcopado, sabe? Nessa hora eu pensei. Entrei para a capela e olhei para o sacrário e disse, não faz isso comigo. O senhor disse? Sim, não faz isso comigo. Porque imediatamente veio essa questão de que seria uma nomeação. E eu disse, não faz isso comigo. Por favor, não faz isso comigo. O senhor não queria de jeito nenhum. Na capela. E aí a secretária disse, olha, o secretário do NUNS tem um comunicado a fazer para o senhor. O senhor é padre Francisco Edmilson? Sim. Repita seu nome. Que eles confirmam algumas vezes o nome da gente, né? Aí passou para o secretário e assim com uma simplicidade imensa, o secretário disse, o Santo Padre Francisco acaba de nomear bispo diocesano de Tianguá. Aceita. Só isso. Eu digo, como assim? Bispo? Não posso dar essa resposta agora. Eu preciso de tempo. Eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho minha vida aqui. Não posso responder. O senhor tem 24 horas. Não, é pouco. Aí eu pedi para falar pessoalmente com o Núncio Apostólico. E imediatamente eles iam procurar um lugar na agenda do Núncio. Depois disseram que a partir daquele momento eu estava sobre o sigilo pontifício, não podia publicar, não dizer nada a ninguém. Aí eu pedi a autorização para conversar com o Dom Fernando Panico, que é do nosso bispo, né? E aí autorizaram que eu conversasse com o Dom Fernando para me orientar, me ajudar no discernimento. Do nada, aceita, imagina só. Aí desliguei, eu disse, isso é trote. O senhor... Sim. Ai, meu Deus. Pensei, isso é trote. Aí fui ao diretório litúrgico isso na sacristia da capela. E conferiu o número. O telefone fixo. Eu não acredito. O senhor foi lá para conferir. É porque era um celular. Estavam falando do celular. Vai que é do presídio, né? Tô brincando. Mas aí fui ao diretório, olhei o telefone fixo da anunciatura e liguei. Liguei, olha, porque teve uma ligação dizendo que era na anunciatura. Eu falei, não, é daqui mesmo. É daqui mesmo. O senhor, sim, recebeu essa ligação. Aí eu me convenci que era mesmo, né? Agora, quando o senhor foi nomeado, nós fizemos contato
E o senhor posso dizer assim, teve a graça de passar 3 dias de retiro com Dom Henrique. 2 Sim. dias? 3 dias? 3 dias. 3 dias, né? Consegui através de você, Foi, viu? foi. O senhor disse, olha, será que ele... Eu disse, vou tentar. E ele, na mesma hora, disse, ele pode ficar na minha casa. Ele tem problema de ficar na minha casa. Eu disse, não, claro que não, Dom Henrique. Então manda ele vir. Eu prego pela manhã, ele fica à tarde rezando, e quando for de tardezinha na missa, a gente se encontra de novo. Eu acho que era mais ou menos essa a programação, Sim. não sei. Mande ele vir que vai ser uma alegria. E como que foi a experiência? Primeiro de conhecer, depois de fazer esses retiros, que inicialmente seriam 5, mas pelo falecimento de Dom Nilton, o senhor precisou voltar logo, né? Você está por dentro da minha vida completa. Né? Mas como que foi a experiência de chegar, de conhecer, de estar com ele e depois o retiro, né, em si? Quando eu liguei para ele repetiu essas palavras suas, dizendo que era uma alegria. Só para explicar, quem se ordena, vai se ordenar padre, geralmente faz um retiro antes. Sim. E vai se ordenar bispo, geralmente faz um retiro episcopal, Exatamente. de preparação para a ordenação episcopal. Exatamente. Que até então chamava de Monsenhor Francisco Edmilson. Eu gostava quando eu era chamado Monsenhor, achava bonito Monsenhor. Melhor do que Dom, né? Em Roma ainda é Monsenhor. Né? Sim, como que foi? Aí, bom, eu fiz contato com ele me acolheu na casa. Eu já conhecia o Dom Henrique, não pessoalmente, mas nas palestras. Fantásticas. É um homem, de fato, foi para o alto, mas deixou um legado fantástico. E me acolheu na casa dele, muito bem, por sinal. E foi uma das experiências mais belas, um dos melhores retiros que eu já fiz na minha vida. De fato, era um homem que não precisava de papel para ensinar. Era um mestre mesmo, Dom Henrique, né? Muita simplicidade. Você conviveu com ele na casa, de muita simplicidade. Sempre é identificado como bispo, batina, cruz, né? E muitas frases que ele me disse, né, ressoam ainda hoje, né? Por exemplo, ele sempre me dizia, não esqueça que o bispo não é um padre de mitra. Ele dizia muito, não é um padre de mitra. O grau da ordem episcopal é algo grandioso, é algo que mexe com a alma, de natureza ontológica, né? É algo profundo. E o senhor nunca se sinta um padre de mitra, mas um sucessor dos apóstolos. Então a responsabilidade é de abraçar o ministério, de personificar Cristo. E foi assim uma convivência de 3 dias, mas fantástico, né? O exemplo dele falava por si só. É verdade. É uma experiência maravilhosa. Né? Ele descia do quartinho dele, já vinha de batina e de cruz. Bem arrumadinho, viu? Não era? E aí, o retiro ele pregou muito com o ritual de ordenação episcopal. O ritual de Sim, ordenação ele pegava foi seguindo. trechos, chamava a atenção para a unção da cabeça, o significado dos símbolos, mas, sobretudo, a necessidade de uma intimidade, de uma comunhão profunda com Cristo. Uma das coisas que ele mais focou foi essa questão, e a fidelidade para com a igreja, né? Essa questão de amar a igreja e se consumir por ela. Olha que Fantástico. coisa. Mas não foi a última vez que o senhor encontrou com ele? Depois Não. em Assembleia? Assembleia Geral dos Bispos. Eu, às vezes, até, Dom Henrique, o senhor podia falar mais nas assembleias. Não, eu sou tímido. Eu digo, tímido? O senhor não é tímido, né? Mas sempre muito bem amado pelo episcopado, muito discreto. Nas Assembleias Gerais também falava muito pouco. Eu até pensava que ele usasse mais da palavra nas reuniões, mas um homem silencioso, que sabia escutar. Achava bonito isso nele, né? Mesmo tendo tanta capacidade, era capaz de parar para escutar as pessoas e aprender com elas, né? Sim, com Muito certeza. bom. Que bom. Ele não chegou aí a Tianguá, né? Ele estava ventilando possibilidades, não é? Sim, fiz vários convites, inclusive amarrei com ele. Na época, o Retiro do Clero de Tianguá. Acho que era 2021, Exatamente. talvez, né? Era o ano do jubileu da Diocese de Tianguá e já estava certo que ele iria fazer a pregação. Infelizmente, não deu tempo. No episcopado, quando saiu a notícia, Dom Henrique faleceu. Como que foi, assim, pelo menos os que são próximos, assim? O que era que os bispos falavam, assim? Quase que ninguém imaginava que isso poderia acontecer, né, Dom? Da minha parte, eu chorei bastante. Verdade, Dom. Assim, porque o papel de Dom Henrique na igreja era um papel muito importante, não é? Não só porque pregou meu retiro, porque eu convivi com ele, mas a gente sentiu assim, eu pelo menos,
parecia uma certa orfandade. É o que todo mundo fala. Como se a gente perdesse alguém que conduzia na sã doutrina, né, com muita retidão, não porque tinha decorado dos livros, Sim. mas alguém que tinha convicção daquilo que ele falava e vivia aquilo que ele falava. Então, a convicção dele, a forma como anunciava a palavra, a clareza da doutrina, era um encanto. E acho que a pergunta que todos faziam, e agora? A sensação de orfandade foi muito grande. E muita gente chegou a perguntar, por que, Dom Henrique, né? Deus tem os caminhos dele, nós não sabemos. Mas sabemos que ele deixou um legado fantástico, né, para a vida da igreja, e houve uma lamentação muito grande do episcopado pela morte dele. Pelo Sim. menos que eu conheço mais de perto, foi uma perda muito grande para a igreja, né? Com certeza. Dom, eu queria tocar aqui em 3 assuntos ainda, para a gente passear. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi como o senhor conduziu a vida de Romilson na vida do senhor. Porque ele que tem síndrome de Down, né? O senhor vai dizer aí, porque tem os graus, né? Eu não sei se existe, né, e tal. Mas sempre me chamou muita atenção. Nunca foi um incômodo para o senhor. Não. Nunca foi, muito pelo contrário, né? Existe uma proximidade, um entrelaço muito forte. E às vezes a gente olha e as pessoas tratam de uma forma assim, meio que, não, ó, isso aqui ele não pode, isso aqui ele não pode, isso aqui. E ele tem uma vida praticamente normal e às vezes mais consciência, às vezes, do que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, nem nada. Como que o senhor percebeu? Foi algo natural de levar as coisas? Hoje ele é o coroinha episcopal, mas faz tudo com muito zelo, com muito carinho, sempre preocupado, sempre que me via, perguntava como estava Zulene, como estavam as meninas, aquele carinho, aquele amor. Como foi conduzir tudo isso? E se alguém já perguntou que tem alguém na família que tem síndrome de Down, como que o senhor conseguiu conduzir para ele ter uma vida praticamente normal, né? Sim. Como que... Romilson, desde a infância, né, teve uma vida muito normal. Minha mãe nunca o escondeu, nunca criou limites a ponto de deixar uma pessoa dependente. Eu acho que é uma das maiores falhas nesse campo é tratar a síndrome de Down como uma doença. Não é uma doença. Então ele foi criado... minha mãe, por exemplo, tentou colocá-lo na escola. Ele foi a primeira vez na escola e viu meninos semelhantes a ele. Disse, não vou ficar aqui, não. Ele, não vou ficar aqui. Né? E aprendeu algumas coisas da escola, por exemplo, ele conhece os números, mas não sabe ler. A internet, por exemplo, ele domina. Domina tudo. YouTube, esses canais todos, Facebook, assiste missa. E quando alguém manda coisa que ele não sabe ler, ele me mostra para eu ler, eu traduzo para ele e ele manda para a pessoa, mande áudio. Mande áudio e acompanha tudo, viu, Guto? Acompanha tudo. Então minha mãe criou desse jeito. Quando ela estava para morrer, uma das coisas que ela me pediu, não deixe seu irmão, não entregue seu irmão a ninguém. Daí, no dia que ela morreu, foi uma das frases que eu disse para ela, vá em paz, eu cuidarei bem de Romilson. Eu disse isso para ela 9 horas da manhã, 3 da tarde, ela morreu. Então era a grande preocupação dela. Quando ela morreu, eu pensei, agora ele vai entrar em crise, porque era muito apaixonado pela mãe. Sim. Nada. Ele recuperou bem e hoje tocou no assunto, ele diz, ela está viva, ela está no céu. Olha só. E ele tem medo de trovão, de relâmpago, então quando faz esses barulhos todos, ele vai para a cama, eu fico pertinho dele para acalmar, sobretudo à noite, né? E aí ele se ajoelha e reza e pede a mãe. Que tá lá. Quando passa a chuva aí, tá vendo? Ela me atendeu. Ah, que maravilha. É lindo essas coisas, né? Então, tem vida normal, atende o telefone, cuida da porta. Quer conseguir uma coisa comigo, diga a Romilson. Enquanto eu não resolver... Ele não deixa o senhor quieto. Já ligou. Os padres já descobriram isso. Viu? Mas os padres recorrem a ele? Os padres da diocese já descobriram. Romilson, olha, tem uma missa, veja aí na agenda do Dom se dá certo. Aí, enquanto eu não retorno, o padre da catedral, por exemplo, o padre Carlos Alberto, por exemplo, da catedral, quando quer coisa, liga para ele e ele fica no meu pé. Já olhou na agenda? Já respondeu. Então, é um secretário eficientíssimo. Que né? maravilha. E é uma companhia maravilhosa. Não tem dependência, toma a medicação dele sozinho,
se cuida sozinho, até a roupa que veste, ele escolhe as cores, tudo, e gosta muito de contato com as pessoas. Muito demais. Futebol, flamenguista, né? Política, com ele assiste mesmo. todos os debates. Olha né? só. Agora, do ponto de vista clínico, qual que é o grau? Guto, eu não saberia te dizer grau, porque eu nunca pesquisei, porque ele é tão... Existe grau, não existe? Não existe, não. As meninas aqui, mais... que são mais Poliana, que é da área aí, não existe? Não existe, né? A gente nota que tem alguns que tem um pouco mais de limitação, né? Sim, sim. No caso dele, eu não sei se a forma como acompanhou, lidou com a situação, eu acho que fez com que ele não se sente diferente. Pelo contrário. E é interessante que talvez no coração dele o desejo um dia de ter sido padre e tudo, mas ele achou o lugar dele, não é? Tranquilamente, e é feliz pra caramba assim, não é, Dom? Às vezes quando alguém pergunta, ei, Ruiz, vai casar? Ele diz, não, eu sou coroinha. Então já Não é casar, não, eu sou coroinha. Coroinha celibatária. Exatamente. Outra coisa, ele não opta por pessoas. Por exemplo, você gosta mais de fulano ou de cicrano? Dos dois. Sempre dos dois. É uma medida que ele achou, com certeza, para não desagradar ninguém, não é? É um amorzão, um coraçãozão imenso. Que maravilha. Não, é realmente. Eu imagino como deve ser para o senhor. Agora imagina, né? O bispo tá lá dormindo e dá um trovão e chega o irmão ali. As pessoas não imaginam, né? Que o bispo, o padre, às vezes, numa situação dessa, tem um dia a dia para se resolver. Sim, não é, por exemplo, toda noite ele vai para cá, rezamos o texto juntos. Juntos? Sim. Independente? 10, 11 horas da noite, ele senta lá, minha testemunha está aqui comigo, me acompanha lá de Tianguá. Ele reza o texto, eu respondo. Ele já participou desse texto. Quando eu estava doente, que eu peguei Covid, sim. a gente rezava pelo celular. Então, cada um rezava o mistério. Ele abre, mas bem alto, tá? Para responder. E só dorme quando depois a gente reza o texto. Aí toma a medicação, vai para cama. Aí eu vou lá, cubro, né? Boto o lençol sobre ele, desejo boa noite. É o ritual todos os dias. É o mesmo ritual. Está doente, eu acompanho. Então, é aquela presença que me enche de alegria, sabe? Que lindo! E eu considero que talvez o senhor tenha tido aí, claro, cada uma no seu... Praticamente duas mães, porque teve a mãe do senhor, né? E a presença da Madre Feitosa também, quase que de uma segunda mãe, que ali acolhia o padre Edmilson e tudo. E eu acompanhei os últimos dias e o falecimento da Madre Feitosa e como o senhor ali sofria naquele dia e aquela coisa toda. E o que representa, não é, a passagem da Madre Feitosa na vida do senhor, o que representa e o que representou e o que isso representa? Eu digo que Madre Feitosa foi uma passagem de Deus na minha vida. Né? Ela, eu conheci logo no primeiro ano, no segundo ano, eu acho, de sacerdote, porque os seminaristas estudavam no Pequeno Príncipe. Então, ali começou esse contato com ela. Depois ela foi a uma missa no Sagrado Coração de Jesus e da primeira missa gostou da pregação, do estilo, não é? E passou a frequentar. E aí a amizade foi crescendo. Certo dia ela procurou Dom Nilton e disse a Dom Nilton que precisava de um padre no colégio. Estava já se sentindo já amadurecida, achava que era interessante ter um padre para acompanhar os jovens no aconselhamento. E aí ela sugeriu o meu nome. E Dom Nilton, não dá certo, ele tem muita coisa para fazer e etc. Sei que ela conseguiu. E então comecei no Pequeno Príncipe como professor. Mas o que poderia ter sido uma relação de trabalho, na verdade, se transformou numa relação, eu diria, de um consagrado, de uma consagrada e um ordenado, que foi fundamental para aquilo que eu sou hoje. A convivência com as irmãs na Casa de Caridade, Madre Esmeraldo, Madre Feitosa, Irmã Célia, Irmã Carmélia, Irmã Ângela, era uma comunidade de freiras idosas, mas que naquela época foi muito importante para um jovem sacerdote. Eu tinha 27 anos na época, então elas me deram um suporte muito grande na linha da maturidade. Praticamente eu fazia as refeições com elas. E elas sentiam muita segurança nas necessidades também. E Madre Feitosa foi uma grande mestra. Uma mulher que é apaixonada pela educação, caridosa. Você conheceu.
Sim. Não tinha tempo ruim para Madre Feitosa. Não tinha. Incansável na ajuda às pessoas, aos pobres, um conselho. É uma mulher muito reservada. Era uma amizade muito próxima, mas não era invasiva. Sim. Era uma amizade muito respeitosa, sabe? Assim e a Madre era muito cercada de muitos cuidados. Por exemplo, ela não gostava que ninguém a visse repousando. Às vezes, nos últimos anos da vida, já um pouco mais cansadinha, às vezes eu chegava, estava no sofá da Casa da Caridade, recostada. Quando ela escutava a voz, imediatamente se levantava, não demonstrava fragilidade. Olha Você lembra só, disso? Não demonstrava fragilidade nunca. Né? Muito recatada no vestir, no falar, fala mansa. Na mesa era a última a sentar, porque servia sempre queria que a gente comesse bem, que ela é uma mesa muito farta. Educou gerações, caridosíssima. Depois, até como bispo, ela visitou Tianguá uma vez e descobriu que um padre estava passando dificuldade. Ao viajar, botou na minha mão um envelope e disse: faça chegar ao padre essa ajuda financeira. Olha só. Nem conhecia o padre, mas só porque soube. Então, mas também era uma mulher moderna, que acessava a internet, que digitava, era fantástica. E fazia plano para 100 anos, morreu com 98, mas ela sonhava 30 anos à frente. Era uma mulher que estava à frente do tempo, né? Eu tive a graça de fazer praticamente a última entrevista com ela. Então, o trecho que depois do falecimento dela viralizou, ela falando. Eu acho que eu mandei até um áudio, né, pro senhor, assim, pesadíssimo depois. aquele áudio para escutar. Não, mas muito é forte, lindo, mas muito forte, né? Foi a última entrevista, talvez uma das últimas entrevistas que foi feito com ela, e eu tive essa graça de passar ali 1h30 com ela. Foi uma entrevista longa e ela respondeu a tudo com muita alegria, com muito. E aquela experiência que eu tive com ela me marcou o tempo todo, e eu sempre recorria lá ao túmulo dela, rezando, pedindo pela minha vida, pela minha família. E a gente só estar ali onde ela está sepultada é uma paz, é um consolo. A pessoa se sente abraçado ali naquela capela. É impressionante. Né? Sente abraçado ali naquela capela, né? Que agora parece que está diferente lá, não está como antes, né? Assim, a estrutura, infelizmente, né? foi vendida da frente, e na capela continua. E o sonho, só se entra pelo colégio Pelo agora. colégio. O sonho nosso, uma das conversas que eu terei com o Dom Magnus, é firmar o memorial Madre Feitosa. Isso. Porque ela deixou muitos escritos, livros, cartas. É impressionante o acervo que ela deixou ao longo desse tempo todo de vivência, não só do Pequeno Príncipe, mas na congregação da Filha de Santa Teresa. É um legado também histórico que poderá ajudar gerações também no campo da educação, no campo da vida espiritual. Então eu desejo, em breve, quem sabe, esse memorial dedicado a Madre Feitosa. Ô Dom, quando o senhor viu o vídeo do senhor chegando para todo canto aí, mas o senhor não ficou sabendo? Eu fui um dos primeiros a postar, eu acho. Na verdade, o com a capinha azul, eu fui o primeiro a postar, e esse vídeo arrodeou. Mas sabe o que é que me apresenta, Dom? Assim, é que, olha, o que é que o Dom Francisco Edmilson falou demais? Não houve nada demais. Mas só o que é corriqueiro da nossa fé, o que é a nossa doutrina, o que é a nossa vivência, o que tem a nossa tradição, o magistério da igreja, só explanar isso já é quase um motivo de um se assustar, um de um achar um pouco exagero, um de um achar... Como que o senhor reagiu quando viralizou o vídeo, que eu acho que já deve ter passado aí de milhões e milhões de visualizações, e muita gente repostou e postou, e como que foi a reação, assim? Eu não sabia que tinha viralizado tanto, né? Para mim, Era missa de quê ali? Só pra gente saber. Era uma missa do normal. dia 13 de Nossa Senhora de Fátima, porque na verdade foram 2 pregações, aliás, várias pregações que eu falo a mesma coisa. Porque a doutrina da igreja não é para um momento presente, é sempre. É uma palavra que dura... É uma orientação geral. E foi para o povo ali da diocese do senhor. Sim, e tal. Foi do Santuário de Fátima, né? As pregações, sempre no desejo de orientar o nosso povo a partir dos valores do Evangelho e da doutrina da igreja. Ou seja, a igreja sempre foi defensora da vida, a igreja sempre foi contra coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que não é
não busca a inspiração ou não condiz com a palavra de Deus, é preferível agradar a Deus do que aos homens. Diz a própria Escritura diz isso com muita facilidade. E nós devemos anunciar o Evangelho sempre. Claro que a pregação foi mais longa, né? Mas pegaram só um trechinho. Podíamos ter escutado a pregação todinha. Foi bem feita nesse dia. Nesse dia foi bem feita. Aliás, um dos momentos que eu acho a presença do Espírito Santo mais forte na minha vida é na confissão e na pregação. Não é? Essa assistência da parte de Deus nesses dois momentos da minha vida são assim que eu acho mais forte. Eu só não gostaria que as pessoas tomassem isso como uma questão política. Longe de minha parte desejar fazer, inclusive porque eu sou muito claro, né? Nem somos de esquerda, sim, nem de direita, nem de centro. A igreja tem outra, nós servimos a outro Senhor. É a Deus que nós servimos. É uma realidade que não só institucional, a igreja é o corpo de Cristo, a esposa de Cristo. Ele é a cabeça, dizia São Paulo. Todas as vezes que quiseram tornar Cristo de um partido ou de outro, Cristo sempre se colocou fora disso, nem fariseu, nem saduceu, nem essênio. Até na hora da moeda, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós devemos passar a margem disso com o compromisso sempre de anunciar o reino de Deus e os valores do reino de Deus, que são muito diferentes daquilo que o mundo deseja ouvir. Não é? Claro, nós passamos longe disso. Verdade. Como bispo, um bispo sente falta de algumas coisas de quando era padre? Ou não? Ou consegue... Eu creio sim, eu sinto falta daquele trabalhozinho diário do pároco, sabe? Às vezes, porque quando nós chegamos para às vezes nas comunidades já está tudo pronto. Tem nem o gosto de arrumar nada, né? O bispo chega para pontificar. Então, como eu fui pároco, eu gosto muito de pegar na massa, trabalhar. Eu lembro as missas da diocese, quando o senhor arrumava. Exatamente, era a coisa mais linda, eu gosto daquilo. E Geraldinho, por exemplo, disse que eu sou um bispo pároco. Porque eu ainda faço isso. Ainda ajeita. Eu vou para os ensaios na catedral, eu dou pitaco em tudo. No sentido, como é que eu quero a cadeira, como é que... E ainda faço também serviço de varrer, né? Vou para o pátio do convento, arrumo o depósito, aí testemunha. Né? Então eu acho que é importante o bispo a gente fazer junto. Mas sinto, às vezes, que na vida do padre tem mais proximidade com as pessoas. A casa paroquial ela é mais frequentada do que a casa episcopal, né? Por várias questões. Então eu sinto que o padre é mais próximo das pessoas. E claro que um dos objetivos também, uma das funções do bispo é cuidar dos padres. Isso. Os padres cuidam do povo que está mais perto. Isso. Então, às vezes, eu sinto muito falta dessa proximidade e fico muito feliz quando eu estou no meio das pessoas, no meio do povo. E as fotos que mais viralizam, pelo menos minhas, é quando o povo me vê junto do povo. Sim. Sobretudo as casas mais simples, sim. as mais carentes lá no sertão e etc., são aquelas que o povo mais gosta. O povo gosta do bispo perto dele, que fala a linguagem, que brinque, que aperte a mão. É aquela proximidade, uma igreja que vai ao encontro das pessoas. É isso que eu tenho procurado fazer, mas sinto que o padre tem muito pano nas mangas para ser mais próximo ainda das pessoas. Eu sinto falta, às vezes, disso. Quando o senhor disse, eu recebi a notícia, vai ser bispo, o senhor projetou, rapaz, eu acho que vai ser assim, assim, assim. O que o senhor projetou tem mais ou menos a ver ao que realmente é a vida, o dia a dia? Eu acho que ainda deixo muito a desejar para o que eu projetei. Sabe, porque também nem tudo depende da gente, não é? Você faz um projeto, faz um plano, mas quem lida com pessoas, esse projeto é modificado todos os dias. As circunstâncias, às vezes, não permitem que você realize. Às vezes, também o seu projeto não é o melhor. Então, tem que saber caminhar. Tem que saber dialogar. E o Papa tem chamado a atenção para a questão da sinodalidade, de escutar mais, caminhar juntos, decidir juntos, mas primo para garantir o lema do episcopado, o zelo por tua casa me consome. Então, nessa linha, eu tenho procurado manter fidelidade ao lema episcopal, que tem duas frentes, né? A frente de cuidar da pessoa, que é o templo principal de Deus, onde Deus habita, a casa de Deus, e, claro, a igreja de pedra, o lugar onde nos reunimos. Então, olhando para o ser humano e olhando para a parte administrativa, que é necessário também,
a pastoral e a administração, colocando sempre como pano de fundo isso: o zelo por tua casa me consome. Hoje mora o senhor, o Romilson. E meu pai com 87 anos. Sempre muito ali na dele. Ele sempre foi assim? Sim, os dois, um cuida do outro, né? Romilson faz aquela questão de conduzir o pai idoso de 87, ajuda a descer o degrau, ajuda a subir a rampa, etc. E eu diria que isso também, para mim, como bispo, é muito importante. Porque a companhia do pai idoso e do irmão com esse limite me ajuda a ser mais humano, sabe? Humaniza mais a casa episcopal. É verdade. Né? Humaniza muito a casa episcopal. É verdade. Quando eu vou viajar, por exemplo, Romilson, se eu avisar uma semana antes, ele começa a sofrer uma semana antes. Estou com saudade. Então eu aviso de véspera. Avisa de véspera. Amanhã eu estou indo. Amanhã eu estou viajar. Aí isso vai dosando. Mas se eu avisar um mês antes, aí... Ele sofre um mês. Sofre um mês. Né? Bichinho. É carinhoso, muito carinhoso, né? Ô Dom, e aqui já pra gente terminar, Tianguá, quantas paróquias e quantos habitantes debaixo do vosso episcopado? A Tianguá foi desmembrada de Sobral, onde é diocese jovem, 52 anos. Mas não tão Eu sou mais velho que a diocese, 53. E 13 municípios fazem parte. Região Serra, Sertão e Praia. Praia? Sim, o litoral, Camucim, aquele litoral todinho de Bitupitá, todo aquele ali. Olha aí. Agora me pergunto quantas vezes eu coloquei o pé na água em 5 anos, nenhuma vez ainda. Nenhuma vez Só ainda. do banheiro para tomar banho, claro. Mas né? A diocese tem casa por lá? Tem uma casa em Bitupitá, que coisa, que foi deixada pelo Monsenhor, que trabalhava lá. Mas não dá tempo. É um corre-corre danado e... né, de habitantes, quantos? em torno de 500 mil pessoas. Diz que Tianguá tem um clima mais ameno. Sim, Porque é serra. é serra, né, 800 metros acima do nível do mar. Então tem um clima muito ameno. Claro que a época do Berrobró, como o povo chama, né, está um pouco mais quente. Mas, no geral, uma brisa. E o convento onde eu moro é um prédio antigo. Então, muitas árvores. Tem uma pequena reserva de 2,6 hectares. Então, uma mata ainda virgem. Olha, onde está o convento antigo, que era um convento de frades. Então, é uma morada muito maravilhosa. Mas lá não é o seminário. Não, hoje o seminário, temos Fortaleza, Quixadá e lá uma é a casa episcopal. Sim, tem a casa episcopal, a cúria, o lar sacerdotal. No mesmo lugar. Sim, é um condomínio espiritual. Né? Um lugar maravilhoso. Você está convidado. Pois é. Tem direito a casa, comida e roupa lavada, viu? Ai, que maravilha. Não o ano todo, porque aí pesa. Rapaz, para a diocese, né? Eu vou dizer, eu estou devendo. Eu sempre quando eu vou a Fortaleza, eu penso a possibilidade, mas é porque não é próximo a Fortaleza. Não parece próximo, mas não é. Mas não é. Tem que em andar bastante. bastante. 300 quilômetros. 300. Mas vamos programar, não é, Maurício? Vamos programar, né? Poliana de Maurício, ela é a viajadora profissional, ela que gosta. Se disser a ela já anima todo mundo. Pois e quem todo sabe mundo você vai. não leva o pessoal lá, né? Pois é, vai ser uma alegria muito grande. Vou te parabenizar, Maurício, faz um trabalho bonito também de evangelização. Já escutei vários vídeos, pela internet. Sim, muita coisa boa, parabéns, viu? Muito bom. Vamos lá. Agora, eu ouvi rumores, o senhor até quer construir uma imagem grande lá. Já mandou fazer essa imagem, é verdade? É da Misericórdia? Rapaz, você está bem informado mesmo, viu? É da Misericórdia. É da internet, viu? Talvez seja a maior do mundo, não? Da Misericórdia? Rapaz, vamos com mais humildade. Não, mas da Misericórdia? Quantos metros vai ser? A ideia era que a imagem fosse pelo menos de 20 metros, só a imagem. 20 metros. Sim, só a imagem, só fora a base. Fora a base, né? Ganhamos um terreno lá grande, já com escritura na mão, e o desejo é, de fato, construir uma imagem gigante ao Jesus misericordioso, que foi a devoção com quem eu me apeguei durante a pandemia. Então, o texto da Divina Misericórdia, a devoção a Jesus misericordioso, que começou no Crato, no ano da misericórdia, mas desenvolveu na minha pessoa na pandemia. Então, me segurei mesmo com as transmissões do texto da Divina Misericórdia. O Hermínio, que está aqui conosco, era o que cuida ainda hoje das transmissões. Então, começamos, e aí o meu desejo é, de fato, fortalecer a divina devoção da Divina Misericórdia. Não tem. Temos o terreno grande,
Construímos um monumento a São Miguel Arcanjo, Olha um só. arco gigante de São Miguel, uma imagem linda no pátio do convento. E agora, para celebrar os 2025 anos do nascimento de Cristo, que o Papa convocou o jubileu Certo. do ano 2025, nós queremos então inaugurar, abençoar, aliás, a imagem gigante de Jesus misericordioso. Que no caso, com base e tudo, vai passar de 30 talvez, né? É o meu sonho. Ai, vai ficar Vamos fazer, lindo se aí. Deus quiser. Ah, vai sim, eu quero estar lá nessa Agora, inauguração. eu vou retomar o texto da Divina Misericórdia a partir de dezembro, com mais intensidade, né? Na época da pandemia a gente tinha muito tempo de ficar em casa, agora com a abertura tive que viajar muito para as paróquias de assistência, mas se Deus quiser, a partir de dezembro voltaremos ao texto da Misericórdia às 15 horas. Olha que Porque coisa linda. muita gente me agradece. Durante a pandemia eu fui à companhia de muita gente. O senhor teve doente. 2 vezes Covid. Sim, 2 vezes. O senhor teve antes ou depois de Dom Henrique? Depois. Eu tive depois do Henrique. Depois de Dom Henrique. E eu tive um medo danado. É o que eu lembro, que o senhor estava com muito medo mesmo. E como foram esses dias? Porque não é só o senhor, é o senhor, o Romilson, o pai, dentro de casa. E como Lá que em foi? casa eu tive, meu sobrinho teve, a doméstica teve, e várias pessoas da Cúria tiveram. Quando eu vi isso, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora, que se era de meu pai e meu irmão terem, que eu tivesse. Tive 2 vezes. Teve 2 vezes. Teve pelos 2. Exatamente. Olha só. E aí tinha prometido a Nossa Senhora, caso eles 2 ficassem livres disso, eu faria um monumento para ela no jardim da Casa Episcopal. E está lá, né, mandei colocar a imagem de Nossa Senhora das Graças, grato para eu nunca esquecer, né, que foi um milagre. Eu considero um milagre porque eu convivo com ele dia e noite. O quarto é vizinho. Então, meu pai nada, meu irmão nada, na casa 3 pessoas e eu E o 2 senhor também vezes. passou bem. Sim, a primeira vez não senti quase nada. A segunda eu já senti muita tosse, febre, mas não precisei de hospital, não. Em casa. Graças a Deus, que bom. Mas eu fiz o precoce, o tratamento precoce. Fez? O pessoal dizia que não adiantava, mas por dar dúvida eu tomei. O que aparecia... O povo ensinava chá. A funcionária lá de casa agora, ela fazia, o povo ensinava chá de abacate. Lá vou eu tomar chá de abacate. Ela dizia, tem que tomar. Chá, e todo chá. Não tem que problema, né, dona? Vamos tomar, se não. O povo do povo disse que se não matar, alergia, né? É verdade. Mas nem matou, Se não né? matar, alérgico. Que maravilha. Mas tudo que Ai, ensinar para com medo de morrer, a gente toma tudo, né, Gu? É verdade. Olha é a verdade. quantidade de pessoas que não diziam a idade, por exemplo, né? É. Esconder a idade. Mas quando a vacina surgiu, o que foi de gente descobrir, eu tenho 90 anos, 80, para tomar logo a vacina e se levar do cemitério, né? É verdade, é verdade. Que bom. Falando em coisa para tomar, coloca aqui na TV, por favor, Janaílson. Eu quero lembrar para você de um grande parceiro aqui do Santo Flow, que é o pessoal do Revera Vit, tá certo? É esse aqui mesmo, pode colocar aqui, é esse aqui mesmo que tá aqui. É porque aparece isso, mas é ele. O Revera Vit é o seguinte, o vídeo tá aí na tela, é realmente um produto revolucionário que traz o resveratrol. É uma molécula encontrada na uva, estudos americanos comprovam. O resveratrol é conhecido como a molécula da longevidade. O que é que faz acontecer quem consome o resveratrol? Na Itália, a pele do povo italiano é impressionante, da grande maioria. Agora, por quê? Todo dia... Aqui não é vinho, não. Aqui é suco de uva, viu? Fiquem tranquilos. Mas se fosse também não havia problema, né, Dom? Não, só um pouquinho, né? Então, assim, o resveratrol, ele retarda a célula do envelhecimento. Então, esse produto, Reveravit, vem com resveratrol, vem com ácido hialurônico, que vai servir para ajudar nas linhas de expressão, na questão do rejuvenescimento da pele. Também vem com Verisol, que é a evolução do colágeno hidrolisado. O que é isso? Colágeno, você já sabe, vai servir para manter sempre bem a sua pele, os ossos, o cabelo, as unhas. São 4 produtos. Além desses 3 que eu falei, tem também o retinol, que vai servir nessa questão das linhas de expressão de olheira, tudo bem direitinho. São 4 substâncias em um produto só. Você pode clicar agora nesse link que está no comentário fixo e você vai fazer agora o seu pedido. R$100 e poucos. Você pode comprar um frasco, 2 frascos, 3 frascos. E eu vou dizer uma coisa, aprovado pela Anvisa, um produto 100% natural, como você está vendo aí nas imagens, o antes e o depois são fotos realmente reais.
de quem utiliza o Reveravit, que é a grande revolução quando se fala de retardar a célula do envelhecimento. Então peça o seu, é um grande parceiro aqui do Santo Flow. Você vai pedir o seu agora, assim que terminar aqui o Santo Flow, que a gente receber a bênção final, vá lá e garanta o seu Reveravit. Olha aí, são gotinhas, olha, dura muito tempo, viu? Um frasquinho desse daí, uma gotinha lá por dia, lá vai ensinando bem direitinho como é que você vai consumir. Vamos lá! Dom Francisco Edmilson, muito obrigado pela vinda aqui no Santo Flow. Que alegria. Agradeço, Guto, a gentileza do convite para participar desse momento com você e com aqueles que acompanham, os milhões que acompanham esse podcast. E que você continue fazendo bem às pessoas. Eu acho que a função do comunicador cristão é ajudar na construção de um mundo melhor, sempre à luz do Evangelho. Sim. E graças a Deus, a marca de sua vida sempre foi uma pessoa da igreja, né? De igreja. E se eu comecei tão na infância, você também não é diferente. Também. Acompanha e é muito bom viver para Deus. Muitas vezes, quando eu ia perdendo o juízo, o senhor não deixava. Conversa. Vamos botar a cabeça no lugar, Guto. E a devoção a São Miguel, você me ajudou muito, sabe, Guto? Olha, quem como Deus, como ninguém. Deus, Cantamos muito, quem como Deus. Muito, e o senhor celebrava muito na comunidade Quem Como Deus. Era o diretor espiritual e ajudou muito, sempre presente. Presidiu o nosso casamento. É verdade. Assistiu o nosso casamento, não é? Lá nos Salesianos, uma missa longa. Sim, era o super casamento. Era o super casamento. Tudo que tem de direito. Todo mundo cantando, e aquela coisa, e aquele salesiano ecoando. A gente foi sair de lá madrugada, praticamente. Foi quase que não era o sábado de aleluia. Quase que era o sábado. A missa mais longa do ano, hein? Mas valeu a pena, deu certo, deu certo. Graças a Deus. Foi realmente uma bela experiência. Muito obrigado, Dom Edmilson. Vamos terminar aqui com a bênção final. Quero agradecer. Como que é o nome do assessor do senhor da Emerson. Emerson. Muito obrigado pela presença, obrigado a toda a equipe aqui do Santo Flow e obrigado a você que esteve conosco durante essa entrevista e vai compartilhando. Agora eu quero pedir o seguinte: siga o Dom Edmilson, vale a pena demais você ir lá no Instagram, Dom_Edmilson. É isso mesmo? Tô por dentro, tá vendo aí? Ó? Ainda bem. Dom_Edmilson. Tem o Facebook também dele, que é Dom Francisco Edmilson ou Dom Edmilson Neves, o Facebook? Dom Francisco Edmilson, lá no Facebook. E também conhecer lá o YouTube da Diocese de Tianguá, lá eles têm rádio, tem um trabalho de comunicação, tem dois colégios, tem um colégio que eu acompanho muito lá no Instagram, que é exemplo aqui para muitos, né? Um trabalho maravilhoso lá, que eu acho, como é que é o nome dele? IET, né? IET, Instituto de Educação de Tianguá. Nossa, me enche os olhos quando eu vejo todo o trabalho que é feito ali. Eu acompanho tudo que posta ali, eu acompanho. Rapaz, eu tenho que ter mais cuidado com você, viu? Eu vejo. Eu acompanho, mas é porque enche os olhos, é um trabalho muito bem feito. É como assim, aquilo que o senhor talvez desejava como padre aqui na diocese, e que fazia, mas nem sempre conseguia fazer por completo, o senhor como bispo realmente está conseguindo, né? Um olhar especial à educação, né? Um olhar especial à evangelização, um olhar especial à comunicação. Então, eu fico feliz porque eu vejo o senhor também, eu percebo, olha, são coisas que na época o padre Edmilson tinha uma certa abertura e que agora, como bispo, está conseguindo fazer acontecer na Diocese de Tianguá, que já está lá há 5 anos. Então ainda vai passar um tempinho ainda, né? Até chegar aos 75. Então essa tem uma historinha, né? Até os 75. Todo bispo tem essa historinha. Não, quero morrer aqui em Tianguá e tal. Mas nem sempre é assim. Eu pretendo me aposentar e voltar para o Cariri. Né? Dar mais liberdade ao bispo, bispo titular, não é? Sim. Mas o senhor realmente pensa que vai ficar em Tianguá até 75, Sim, né? eu peço a Deus todo dia. Tá bom. Como assim pediu no sacrário para ele não fazer o senhor bispo, né? Mas como eu obedeci da primeira vez, quem sabe ele não seja generoso. Pessoal, muito obrigado. Vamos receber a bênção final. Foi um bate-papo muito especial. Quero dizer que a partir de amanhã, a partir de agora, você já pode assistir no YouTube o nosso Santo Flow Podcast, mas também a partir de amanhã
Spotify, Apple Music, Deezer, todas as plataformas digitais você acompanha, Instagram, TikTok, todo canto você consegue acompanhar aí trechos dessa entrevista, a entrevista completa em todas as plataformas digitais que você imaginar, a gente está por lá, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, vamos receber agora a bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Interceda por nós, a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Até o próximo Santo Flow. Quero lembrar que nós temos uma programação durante toda a semana, todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta com o Santo Flow em casa, 12:30. Também nós estamos todas as noites às 9 horas com algum streaming, seja Santo Flow Podcast, Santo Flow Intimidade, que é momento de oração, Santo Flow Vida, que é momento de pregação. Todas as noites a gente está aqui com streaming ao vivo para você. Então fica aqui, o Santo Flow é sempre a sua companhia aí na sua casa e é muita alegria chegar até você. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Eu quero apresentar para você um grande parceiro aqui do Santo Flow. Na verdade, eu vejo como um grande presente ele ter chegado aqui, porque os benefícios que esse produto pode trazer realmente é um grande presente. Viu? Eu estou falando para você do Revera Vit. Esse frasquinho aí, essas gotas podem fazer uma grande diferença. Eu estou falando de substâncias que realmente estão revolucionando. E tudo bem direitinho, com a aprovação da Anvisa, e para você realmente ter um grande benefício, o Revera Vit. Nós estamos falando do resveratrol, do ácido hialurônico, do retinol e do verisol. São 4 substâncias no mesmo produto que fazem uma grande diferença. Vamos começar pelo resveratrol. É conhecida como a molécula da longevidade, né? O resveratrol é uma descoberta americana, é uma molécula encontrada na uva, no vinho e totalmente natural. Estudos milionários já atestam. Ele é utilizado para retardar a célula do envelhecimento. Olha só. Aí imagina só essa substância no produto já valeria muito a pena. Mas ainda vem nesse mesmo produto, no Revera Vit, é completo. O ácido hialurônico, que ajuda a manter toda a sustentação da pele, a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas, os sinais de expressão, preenchendo tudo bem direitinho, mantendo aquela pele sempre hidratada, viçosa. Aí vem o retinol. Retinol já está falando, retina, olho, que é o quê? É o grande aliado na redução de rugas, linha de expressão, agora de uma forma especial na área dos olhos, olheira, tudo bem direitinho. E o verisol nada mais é do que a grande evolução do colágeno. É um suplemento alimentar também tudo natural que estimula a produção de colágeno dentro do nosso organismo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, é o colágeno hidrolisado. Ele contribui, agora vem aí, na prevenção do envelhecimento da pele, das unhas, dos cabelos, dos ossos e das articulações. Sabe aquela pele do pessoal de TV? Às vezes a gente pergunta, como é que pode ter uma pele dessa? Pronto, tá aí. Revera Vit. Um produto simples, com preço acessível, que dura que só. Uma gotinha já vai fazer uma grande diferença. Um produto 100% natural, com aprovação da Anvisa. Aí a gente pergunta, não é? Por que esse povo da Itália tem tanta idade, mas a pele é daquele jeito? Por quê? Imagina, sempre toma um vinho, tem ali a molécula do resveratrol na uva. Peça o seu agora nesse link que está no comentário fixado aqui no nosso YouTube. Vai lá, clica, total segurança, você já compra o seu Revera Vit, já garante esse grande presente que foi esse parceiro que chegou aqui no Santo Flow Podcast, tá certo? Eu garanto, a compra é totalmente garantida, vai chegar na sua casa rapidinho. Talvez compra logo 1, 2 frascos, 3, tem essa oportunidade também. E você vai ter a grande oportunidade de aproveitar os benefícios do Revera Vit, tá bom? O link está aqui no comentário fixo. Clica nesse link, faz a tua compra e depois você vai dizer para mim. Vai dizer que deu tudo certo. Você vai ver, pode dizer. Revera Vit, a grande revolução para o retardo do envelhecimento. Garanta o seu.